transforma, meu Deus. Em nome de Jesus. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que se revelou para Moisés, Pai, naquela sarça ardente. É o mesmo Deus. E é por isso que nós te damos graças e te agradecemos. E te agradecemos, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, meu Deus. Graças te damos, Pai. Em nome do Teu Filho amado. Em nome do Deus que se fez carne, que se encarnou. Em nome de Jesus. Amém e amém, meus queridos. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, continuamos a caminhada dos nossos pais na fé, Abraão, Isaac e Jacó. Continuamos. E agora, Jacó está voltando para sua família, está voltando para sua casa, e com ele tem a promessa, não apenas uma promessa banal, mas é a promessa que na vida dele também, na descendência dele também, serão abençoadas todas as nações da terra. Olha o peso disso, meus queridos. Todas as nações da terra, todas as nações, todos os povos, todas as religiões, o ateu, o índio, o muçulmano, o católico, o espírita, o evangélico, ou seja lá, quem quer que seja, todos, absolutamente todos, serão abençoados nele. Baixa um pouquinho mais um pouco. E serão abençoados nele. E essa porção dessa semana, essa porção bíblica, essa paraxá, que atende pelo nome de Vaishilar, e ele enviou. Quem que enviou? O que foi enviado? São muitas perguntas com relação a essa paraxá, e ela é muito rica nos seus detalhes, e ela tem muito altos e baixos. Ora Jacó está por cima, ora Jacó está por baixo. E isso, meus queridos, é um arquétipo, é um espelho da vida do povo judeu, da vida do povo hebreu e depois do povo judeu. E por que não das nossas vidas também? Vejam, aquele que enganou, aquele que ludibriou o seu irmão, aquele que fugiu, aquele que prosperou, é aquele que está voltando para casa. Jacó, aquele que segura o calcanhar, aquele que ficou conhecido como o enganador, o usurpador, aquele que tomou a bênção do seu irmão. Será que essa pessoa, será que esse ser, esse indivíduo, será que ele está apto a ser bênção para muitas nações? Será, meus amigos? E aqui é interessantíssimo esse ponto dessa paraxá, dessa porção bíblica. Por quê? Porque ele vai retratar justamente a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, a importância que tem o nome, a importância que tem o nosso nome. Quem nós somos? Por que eu recebi esse nome? Por quê? E é claro que eu não vou entrar nesse mérito do nome, mas o nome, sim, meus irmãos, o nosso nome, ele tem muito peso. E é claro que ele não vai ser fator determinante
em quem nós somos, em quem nós seremos, o que nós faremos. Ele não vai ser necessariamente fator determinante, mas ele vai influenciar, sim, em nossas vidas, em nossas escolhas. Sim. Vejam que, voltando, pouca coisa, ali no nascimento das 11 tribos, que ainda não nasceu Benjamim, das 11 tribos, cada uma das matriarcas, Raquel, Lia, ou das suas concubinas, cada uma deu um nome para o seu filho. E é interessante isso. Cada nome representava um período, um status da vida delas. Interessante isso. Olha o peso que tem o nome. A uma deu o nome de fulano de tal, porque aquele nome representava o período da vida dela. E Deus abriu a minha madre e eu concebi. E foi-se o nome de uma tribo. E Deus lembrou-se da minha aflição e eu concebi. E Deus se fez presente na minha vida e eu concebi. Então vejam que cada uma delas, das 4, Raquel, Lia, Zilpa e Bila, ou Bilá, cada uma delas, quando dava à luz, punha-se o nome X, e aquele nome representava um período da vida delas. E Deus me fez fértil, e Deus se lembrou de mim. Vejam que o nome ele carrega muita importância. Vejam que o próprio Deus mudou o nome de Avrão, o pai exaltado, para Abraham, o pai de muitas nações, muitas. Vejam que ele muda o nome de Sarai também. Vejam que ele sempre está mudando o nome, ele sempre está tirando aqui, acrescentando ali. O nome, ele carrega muito peso, amém? E essa pessoa que atende pelo nome de Jacó, aquele que nasceu segurando o calcanhar, que ficou conhecido como o irmão enganador, ele não necessariamente pode ser a bênção para as nações. Algo tem que acontecer na vida dele. Algo tem que acontecer. Os sábios dizem que até esse momento, onde Jacó está voltando, onde Jacó vai ter um encontro com seu irmão, e ele não sabe o que vai acontecer com esse encontro, se o irmão dele vai matá-lo, ou o que ele vai fazer. Porque lembrem, ele saiu fugido, ele não encarou o seu irmão quando ele roubou, entre aspas, a sua bênção. Ele não encarou, ele pegou e fugiu. Então, até aqui o que nós temos? Uma pessoa que, ao invés de encarar os seus problemas, ele decide fugir. Ele apenas foge. E sim, e claro, Deus está com ele, Deus está na vida dele. Nós vemos isso, nós vemos pela história, Deus prosperando, Deus mudando a história. Sim, mas esse homem ainda não pode ser bênção para as nações. Algo tem que acontecer na vida dele. Ele tem que ter um encontro com o seu eu espiritual, um encontro que nós precisamos ter, um encontro onde nós paramos, meus irmãos, de fugir, simplesmente paramos de fugir e lutamos contra os nossos problemas, lutamos contra os nossos medos. Jacó tinha muito medo. E por isso que eu disse que o retrato da vida de Jacó, muitas das vezes, é o retrato das nossas vidas. Deus está com ele, sim. A presença dele está ali. E nós vemos pela narrativa bíblica. E Jacó deitou-se sobre uma pedra e tomou ela por travesseiro. E sonhou e viu uma escada onde anjos subiam e desciam. E tantas outras coisas miraculosas. Então Deus estava com ele. Meus queridos, Deus está sempre do nosso lado, sempre.
mas muitas das vezes nós mesmos, nós criamos as nossas dificuldades, nós criamos os nossos medos, nós criamos os nossos demônios. Sabiam disso? Nós, eu, você, vocês, nós mesmos. A cada momento que nós decidimos infringir as leis de Deus, a sua Torá, os seus mandamentos, e seguir o nosso próprio caminho, nós levantamos os nossos próprios opositores, os nossos demônios, e isso vai nos confrontar, isso vai nos confrontar. E Jacó fugia disso. Jacó não encarou o seu irmão, ele fugiu. Viveu com o seu tio, lá conheceu as suas esposas, prosperou tanto que Labão teve inveja dele, conspirou contra a vida dele, e ele entendeu isso. E o que ele fez? O que ele fez? Ao invés de ele encarar de frente, ele fugiu de novo. Fugiu de Labão, pegou suas mulheres, seus filhos, os seus bois, suas ovelhas, seus cabritos, os seus bodes, e fugiu. E o seu sogro tem um encontro com ele no meio do caminho e repreende ele. Como você faz isso? Eu te dei tudo. Mas isso, mas aquilo. E se não fosse pela intervenção divina, Deus aparecendo novamente na história, aparecendo para Labão, falando para ele, não toque nele, certamente Jacó teria morrido muitas vezes. Então vejam que a mão de Deus sempre estava com ele, sempre. Mas ele nunca quis encarar os seus medos, ele nunca quis encarar os seus problemas, ele nunca quis encarar os seus demônios, ele fugia. E eu não estou aqui condenando ou falando mal de Jacó. Eu não estava lá, eu não estava na pele dele, eu não estava na vida dele. Eu apenas estou constatando fatos, amém? É como se nós víssemos os erros da vida dele e nós não aplicássemos nas nossas. Aonde ele errou, nós temos por necessidade, meus irmãos, de acertar. Esse é um exemplo. Esse é um baita de um exemplo. Se ele errou ali, isso é em todas as áreas. Se fulano errou lá, então se eu sou um pouquinho inteligente, eu não vou errar onde ele errou, eu vou olhar para aquele erro e eu vou consertar ele na minha vida, amém? Eu vou consertar ele na minha vida, nas nossas vidas. E é exatamente essa a história, exatamente essa a história da vida de Jacó. Aquela pessoa que vai ser bênção para as nações, que tem essa promessa sobre a vida dela, não pode ser um enganador, não pode ser um traidor, um usurpador, um medroso, um covarde. Não pode. Ele não pode. Ele precisa ter um encontro com Deus, e é exatamente isso que vai acontecer. Um encontro com Ele mesmo, com seus pensamentos, com seus demônios. Aquela hora, aquela situação em nossas vidas, onde nós paramos, onde nós cansamos de nos esconder dos nossos medos, das nossas aflições, e encaramos o problema de frente, meus irmãos, de frente. Nós cansamos de se esconder, de correr aqui, ali, e fazemos como Jacó. Deus está conosco, Deus está do nosso lado, mas nós temos que parar e ter um encontro com o nosso eu espiritual. Ter um encontro. É isso que essa paraxá vai tratar. Uma das coisas, é claro, uma das coisas. Jacó, imagina que Jacó pensava: se eu voltar para a terra prometida, para Canaã, os meus problemas com certeza irão desaparecer, com certeza. Se eu voltar para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel, para a terra abençoada, para a terra frutífera, se eu voltar, os meus problemas desaparecerão. Eu vou conseguir criar os meus filhos, eu vou conseguir educá-los, eu vou ter uma família próspera, abençoada, todos ao meu redor. Não vai existir nenhuma briga, nenhum conflito, nada disso, porque a promessa está sobre ele.
de ser bênção para as nações. Deus está com ele. A mão de Deus, nós conseguimos ver nitidamente ela agindo sobre a vida dele, sobre a família dele. Mas, no entanto, meus irmãos, não é exatamente isso que vai acontecer. E é por isso que eu digo, a vida de Jacó é o retrato da nossa vida, da vida do povo judeu também. É um retrato. Não é porque Deus está conosco, não é porque a presença dele está conosco, que isso necessariamente vai nos afastar dos nossos problemas, dos nossos pecados, das nossas aflições. Não é exatamente isso. Não é. Isso não nos livra dessas coisas, mas isso nos capacita a lutar contra essas coisas. Nos capacita, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem, meus irmãos. Coragem. Coragem que Jacó não tinha e que vai passar a ter, porque ele vai mudar os seus pensamentos. Ele vai mudar. Ele vai ter uma DR. Ele vai discutir a relação com ele mesmo. Peraí, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Essas são algumas das perguntas que nós mesmos nos fazemos. O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido? Por que nós estamos aqui? Então, Jacó, sabedor disso, vai parar e vai analisar todas essas coisas, todas. E isso é um exemplo para as nossas vidas. Vamos ao texto. Abram as suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Jacó está voltando, meus irmãos. Versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e transpôs ou passou o val de Jaboque. Versículo 23. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Atente para isso, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que não perguntas pelo meu nome? Ou por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Versículo 30. Aquele lugar chamou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Amém? Olhem para mim, meus queridos. Esse é um dos textos mais enigmáticos de toda a Bíblia. Mais enigmático de toda a Bíblia. Vejam que Jacó fez
passar o ribeiro, as suas mulheres, os seus filhos, os seus animais, e ainda, como ele temia o seu irmão, ele não sabia qual era a real intenção do seu irmão. A narrativa bíblica diz que ele separou em blocos alguns servos, alguns animais e mandou. Alguns foram na frente, outros foram atrás e outros atrás. Por quê? Porque ele pensava assim, se Esaú ainda nutre aquele rancor para com a minha vida, se ele quer tirar a minha vida ainda, então nem todos morrerão, apenas alguns, e outros conseguirão se salvar, fugirão. Porque no início diz que Jacó mandou anjos sobre o arraial, o acampamento de Esaú. Anjos, e aqui nós não sabemos se é necessariamente homens, mensageiros, ou uma figura espiritual, divina, anjos. O detalhe é que a resposta desses anjos foi: Esaú vem ao teu encontro com 400 homens. Vejam, meus irmãos, Esaú vinha também ao encontro de Jacó com 400 homens. E Jacó não sabia se esses homens eram de paz ou não. E há muitas interpretações sobre esse texto. Fato é que Jacó começa a mandar em partes, seus criados, os seus servos, os seus bois, as suas ovelhas, e por último fica os seus filhos, as suas esposas, e ele passa o val de Jaboque, o ribeiro. Aliás, ele faz passar, ele ainda não passa. E isso é muito espiritual. Vejam que é um rio dividindo. É como se ele sepultasse a velha criatura e desse lugar à nova criatura. Interessante isso. Vejam que ele fez passar todos, mas ele não. E a Bíblia diz o quê? E ele ficou só. É aquele encontro, meus irmãos, onde nós temos o nosso eu espiritual e nós ficamos só. Pensamos que ficamos só, é claro. E nós começamos a repensar na nossa vida, as nossas atitudes, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas aflições. Como é que nós chegamos até aqui? Como é que Jacó chegou até ali? Com certeza absoluta, meus queridos, esses pensamentos pairavam sobre a mente dele. Espera lá, eu estou prestes a voltar à terra prometida. A bênção está sobre os meus lombos, mas eu ainda sou conhecido como Jacó, aquele traidor, aquele usurpador, aquele que não lutou contra os seus medos, contra as suas dificuldades. Ele não lutou, ele apenas fugia. Ele entendia isso. Ele entendia que para a bênção necessária, para ele ser pai das nações também, ele não poderia ser Jacó. Ele não poderia. E entra em cena um homem, e aqui nós não sabemos se, e tem várias interpretações também, eu não vou entrar nesse mérito, se era um homem, um enviado de Deus, um profeta, um sacerdote, um anjo, ou uma criatura mística. Nós, de fato, não sabemos. Agora, o que nós sabemos, e que o texto deixa bem claro, é que Jacó brigou, agora sim, lutou. Vejam, aquele homem, entre aspas, covarde, que não brigava, que não lutava, que fugia, agora ele lutou. Ele se atracou com um homem ou com um anjo até o raiar do dia. E aqui vai ter várias interpretações, várias, de quem era esse homem, por que a briga, por quê? O fato é que ele estava prestes a passar o ribeiro e ele não queria passar como Jacó, como traidor. Ele não queria, porque ele sabia da promessa, ele sabia da carga espiritual que estava sobre ele. E ele ficou só e ele lutou com esse homem. Um homem não pode ser um homem normal, porque esse homem que a narrativa bíblica retrata é um homem capaz de mudar o nome, capaz de abençoar. Vejam o que Jacó queria, que ele abençoasse ele, que ele abençoasse.
Mas Deus já tinha abençoado tantas outras vezes, já tinha feito promessas para ele mesmo, em sonhos, em visões. Esse homem simplesmente aparece. Será que é o eu sou? Será? Quem é eu sou? Por que Deus diz eu sou, eu sou? Por quê? Será que não seria uma pista para que nós olhássemos para nós mesmos e víssemos dentro de nós mesmos a capacidade de enfrentar os nossos medos, de enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos demônios e superá-los? Por quê? Porque eu sou mora em nós. Deus habita dentro de nós. Será que Jacó teve esse estalo, essa percepção? Será que Jacó entendeu que o Deus que falava com ele em visões, que se revelava a ele com profecias, o Deus das montanhas, como aquele povo conhecia, o El Shaddai? Será que esse Deus, que ele pensava que estava fora e que se manifestava com ele, será que ele entendeu que o Deus estava dentro dele e que esse Deus dava condições para que ele vencesse as suas dificuldades, os seus medos? Será que ele teve esse estalo? Eu creio que sim, meus irmãos. Eu creio que sim. Exatamente esse estalo, essa percepção. Ele entendeu que o Deus estava dentro dele. E a partir desse momento, ele passou a olhar para esse Deus, para essa centelha, para essa fagulha divina que habita dentro de cada um de nós. Amém? Não importa se a pessoa faz a vontade de Deus, se segue os mandamentos ou não, mas ainda assim existe uma fagulha dentro dela. Existe. E cabe a nós, apenas a nós, achar essa fagulha, alimentar essa fagulha, para que ela queime e vire um fogo, uma tocha. Amém? Cabe a nós, apenas a nós enfrentar os nossos medos, as nossas dificuldades. Ah, mas eu não vou conseguir. Jacó pensava isso. O meu irmão é mais forte, ele vem contra mim com 400 homens. É isso que o medo, meus irmãos, é isso que o medo faz conosco. Nós não vamos conseguir. Você não vai conseguir. Você é muito fraco. Você é dependente disso, daquilo outro. Você não é capaz disso. Mas Deus fala totalmente ao contrário. O Deus que habita dentro de nós nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem para vencer esse mundo mau. O próprio Yeshua, Jesus Cristo, disse: no mundo, para os seus discípulos, é claro, e nós tomamos isso para nós também: no mundo vocês terão aflições, dificuldades, mas tenham um bom ânimo, meus queridos, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu as dificuldades, e Ele está dentro de nós. Isso que é o mais importante. Ele está dentro de nós. Dentro. João capítulo 14. Isso é fantástico. E se aquele que ouvir a minha voz e fazer a minha vontade e seguir os meus mandamentos, os meus mandatos, as minhas leis, a minha Torá, a minha santa Torá, o que ele diz? Eu e o Pai, vejam só, viremos até essa pessoa e faremos nela o que? Morada. Veja que Deus está dentro de nós. O Pai, o Filho, o Espírito está dentro de nós. Ah, mas é 3, mas é 1, mas... não importa. Ele está dentro de nós. Dentro. O reino está dentro de nós. Desde quando nós viemos a esse mundo, bebezinhos ainda. Dentro de nós. Cabe a nós enfrentar os nossos medos, as nossas dificuldades. Cabe a nós. Então essa paraxá traz esse lado místico que apenas lendo nós não entendemos. Como assim um homem? Jacó se atracou, lutou com um homem. Esse homem o abençoou. E vejam,
Vejam, o que o anjo pede? O que o homem pede? Qual é o seu nome, indivíduo? Como você se chama? Eu sou Jacó. Ele precisou falar: eu sou dessa banda do rio, eu sou Jacó. Sou Jacó ainda. Mas ele queria a bênção. E o anjo diz: então, isso é muito importante. Então, a partir desse momento, a partir do momento que você cruzar esse rio, você não se chamará mais Jacó. A essência não vai ser mais Jacó. O nome, claro, ainda continua. Nós vemos em toda a Bíblia Deus se retratando ao Jacó, aquele que perseverou, aquele que lutou com Deus. Mas a partir desse momento, a partir do momento que ele passa o rio, o anjo diz: então agora você não vai ser mais Jacó, você será Israel. Israel. O que esse nome significa? Olha a importância do nome, meus queridos. Olha a importância do nome. Aquele que lutou com Deus. Israel. Aquele que se atrapou com Deus. Aquele que lutou com Deus. Então ele passa o ribeiro, o rio, e agora ele está apto a receber sobre ele, sobre os seus lombos, a bênção de ser pai para muitas nações. Amém? Isso é maravilhoso. Não mais Jacó, não mais o traidor, mas agora o valente, aquele que luta com Deus, aquele que persevera, aquele que sim sabe que enfrentará dificuldades, terá medo sim, terá aflições, mas ele agora não mais fugirá, mas ele vai lutar contra os seus medos, lutar contra os seus demônios, lutar contra as aflições. E é por isso que ele é pai de muitas nações. Amém? Vejam que interessante. Deus mudando novamente o nome dele. Não vai ser Jacó, vai ser Israel. É aquele que luta com Deus, é aquele que persevera. É essa pessoa, é sobre os lombos dessa pessoa que está essa bênção. E não é apenas qualquer bênção. A bênção para muitas nações, muitas. E para nós encerrar, o texto continua, e vocês podem ler em casa. E Jacó se encontra com seu irmão, e eles se abraçam e se beijam, e Jacó percebe que Esaú não mais odiava ele, não queria mais matá-lo. Quizá ele se arrependeu, e cada um seguiu para o seu caminho, ali nas terras de Canaã. Cada um habitou em um lugar. Mas como eu dizia para vocês, nem tudo é bênção. Jacó venceu os seus medos, conseguiu. Glória a Deus, conseguiu. Não é mais Jacó, agora é Israel, aquele que luta com Deus, aquele que não foge mais, ele luta agora. Ele sabe que Deus está com ele, que está ao seu lado. Ele sabe disso. E ele volta. E ele se estabelece. Ele estabelece o seu acampamento na terra de Canaã. E ali habitava um povo, os heveus. Habitavam os heveus. E claro, antes disso, Jacó ainda vai ter uma outra tristeza. Morre o amor da vida dele, Raquel morre ali. A Bíblia diz que ela morre dando à luz ao seu filho Benjamim. E a Bíblia também diz que tamanha era a dor dela, tamanha era a aflição na sua gravidez, no seu parto, que ela queria colocar o nome do filho, olha só, queria colocar o nome do filho dela de Benoni, o filho da minha dor. Vejam, retratava o momento da vida dela, o filho da minha dor. E quando Benjamim nasce, Benjamim nasce, Jacó muda o nome dele. Jacó não coloca Benoni, ele coloca Benjamim.
o filho da minha mão direita. Vejam que interessante isso. Vejam que cada situação retrata uma fase da vida das matriarcas. E o nome, sim, tem muita importância. Quem era Benjamim? Quem era o filho da mão direita de Jacó? Quem era a mão direita de Jacó? Alguns dizem que era a própria Raquel, a sua esposa, a esposa amada, a esposa que ele trabalhou por tantos anos. Amém? E eles se assentam, montam o acampamento na terra dos heveus. E diz a narrativa que Diná, filha de Jacó com Leia, a qual era muito bonita, uma moça esbelta, saiu para fazer uma caminhada, para conhecer as moças da terra. E um homem chamado Siquém, filho de Amor, dos heveus, pegou ela à força e estuprou-a. Vejam, meus queridos, que nem tudo é da forma que nós queremos. Jacó pensou que teria paz agora, porque a bênção estava sobre ele, o nome foi mudado, Deus era com ele. Mas tem coisas que Deus não se intromete, apenas não se intromete em nossas vidas. Apenas isso. E nós temos que saber lidar com essas aflições, saber lidar com os nossos medos, com as dificuldades. E esse homem, a narrativa bíblica diz que ele a estuprou, mas depois ele se engraçou dela. Ele se engraçou. Isso é o que a narrativa bíblica diz. É claro que a ação dele é totalmente condenada, totalmente. Mas ele se engraçou, ele a amou, e ele queria ficar com ela agora. Jacó soube disso. Os seus filhos souberam disso. E esses homens, Siquém e Amor, vieram até Jacó e os seus filhos, para que eles permitissem que agora Diná casasse com ele. Alguma forma de contornar a situação nós não sabemos. E aí eles falaram assim: olha, nós não permitiremos que a nossa irmã Diná case-se com um incircunciso, um homem que não tem um pacto com Deus. Não. Se vocês se circuncidarem, se os homens da sua tribo se circuncidarem, então sim, as nossas mulheres serão suas e as suas mulheres serão nossas. Ou seja, se eles entrassem no pacto da circuncisão, sim, eles poderiam sim viver em paz ou formar famílias. E eles aceitam. A narrativa bíblica diz que eles aceitam. Eles são circuncidados. Porém, no terceiro dia, onde eles estavam fracos, sangrando por conta da circuncisão, dois irmãos de Diná fazem uma coisa que o pai não queria, e Jacó não queria. Ele não queria, e fica muito expresso isso no texto bíblico. Simeão e Levi pegam suas espadas e adentram ao acampamento dos heteus. E o que eles fazem? Matam todos eles. Será que foi vingança? Será que Deus compactua com isso, com essas atitudes? Será? Claro que não. É claro que a primeira coisa que eles fizeram, ou seja, o primeiro ato, que foi o estupro, é totalmente condenado. Aí vai entrar um outro fator, um fator determinante: tempo e espaço, cultura. Voltemos àquela época. Qual que era a lei daquela época? Exatamente essa: morte. Vejam que a todo instante, a todo momento, homens, nós traçando ou fazendo aquilo que nós achamos que é correto, pegando caminhos que nós achamos que é correto. No entanto, isso vai ter um impacto lá na frente. E Jacó diz: olha, eu não gostei da atitude de vocês, não gostei. O que esses homens
das tribos vizinhas, desses clãs que estão ao nosso redor, vão falar para nós que nós somos matadores, nem bem chegamos, já matamos todos a fios da espada. Que isso não seja dessa forma, ele falou, que não aconteça dessa forma. Então vejam, Jacó teve que carregar isso com ele também, até os seus últimos dias. Nem tudo foi um mar de rosas na vida de Jacó, mas a mão de Deus estava sobre ele. Mas os problemas, as aflições, as dificuldades ainda estavam na vida dele. O que mudou? A diferença de como ele enxergava isso. A diferença, meus irmãos. Agora, ele não mais fugia. Ele não quis fugir daquelas terras agora. Não. Ele enfrentou de frente o problema. Vocês mataram, fizeram errado. Mas vamos enfrentar esse problema. Vamos enfrentar. Deus é conosco. Amém? Fiquem de pé, meus queridos. E a história vai continuar. Ela vai continuar. E nas próximas porções bíblicas nós vamos entendendo esses desfechos. Agora, o traidor, o usurpador, não é mais traidor, não é mais usurpador. Agora é aquele homem valente que luta contra os seus problemas, luta com Deus, lutou com Deus e venceu. Venceu os problemas, venceu os seus medos, os seus demônios, as suas dificuldades. Se essa paraxá traz uma lição para nós, é exatamente essa: que nós possamos, meus irmãos, vencer os nossos medos, vencer as nossas dificuldades, fazer como Jacó fez. Como Jacó fez naquele momento que nós nos encontramos sozinhos. E é claro que nós nunca estamos sozinhos, mas ele pensou que estava por alguns instantes, alguns momentos, porque Deus permitiu isso na vida dele, para que ele encarasse os seus problemas e parasse de fugir. Agora ele é Israel. Problemas existem? Sim, sempre vão existir. Dificuldades existem? Sim, sempre vão existir. Nesse plano terreno, nosso material, sempre vai existir dificuldades, problemas, sempre, um por dia. O que muda? A maneira, a forma que nós olhamos para esses problemas. Amém? Porque Deus é conosco. Glórias a Deus. Amém? Feche os seus olhos.